Fala pessoas, tudo bom com vocês? Eu me chamo Babalaú Fatoki. Se por acaso você quer aqui de paraquedas, muito prazer por você estar aqui conosco. Se você já nos conhece, muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Se você já conhece a qualidade do nosso trabalho, não esqueça de deixar o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, clica aí na sinetinha para que você receba sempre, toda vez que a gente estiver lançando um vídeo novo, um assunto novo e com certeza assuntos que vão apenas abonar mais conhecimento para vocês. Hoje a gente vai falar sobre decodificações espirituais e vamos desfazer um certo mito que foi feito pelo senhor Hippolyte de Leon, Denizar Rivail. Eu vou aqui e volto depois da nossa vinheta e vocês vão saber quem é essa pessoa. Muito bem, senhoras e senhores, muito obrigado por continuarem comigo aqui. E se vocês ficaram curiosos para saber quem é o senhor Hippolyte Leon Denizar Rivail, eu estou falando de Allan Kardec. Bom, esse é o verdadeiro nome do decodificador e do criador da doutrina espírita kardecista. E por que o nome Allan Kardec? O primeiro ponto da espiritualidade ou do espiritismo se trata de negar a si mesmo. Ou seja, ele não tinha que levar crédito nenhum sobre a obra que não era dele, era a obra dos espíritos. E ele não acreditava em nada, e ele ouviu falar que existiam algumas sessões espíritas que estavam acontecendo, e como ele era um acadêmico, estudioso, ele era professor de faculdade, ele não acreditava muito no que se passava nesse mundo espiritual. Então ele foi conferir, com seus próprios olhos, os primeiros movimentos espíritas que começaram a acontecer. Primeiro eram aquelas pancadas que davam na mesa, duas para não, uma para sim, e ele, intrigado com aquilo, começou a pesquisar. E ele teve um contato com um espírito chamado Z, o espírito que se denominava Z. E esse espírito falou que conhecia ele da época da Gália, que faz parte da França, do território francês hoje. Há 100 anos atrás desse contato com ele, ele foi vivo e ele era um druida que carregava esse nome de Allan Kardec. Logo, o seu prefácio ficou conhecido como Allan Kardec. Ele fazia os livros por intermédio dos espíritos e ele assinava como Allan Kardec, a fim de que ele não levasse nenhuma fama de uma obra que realmente não era dele. Essas obras eram dos espíritos. Mas há uma polêmica entre os adeptos dos cultos tradicionais, dos mais estudiosos, quando eu levei essa pauta a conversar com meus mais antigos, pessoas mais vividas do que eu dentro da religião. E quando eu estou falando na religião, estou falando pessoas que são do candomblé, pessoas que são do budismo, pessoas que são da religião do judaísmo, que a gente tem vários contatos, porque a gente precisa abrir nossos horizontes para religiões que têm interligação. E essas religiões a qual eu me refiro são religiões que são de cunho espiritualista. Todas essas religiões, elas acreditam na possibilidade da reencarnação e dos motivos reencarnatórios, cada um com seu pensamento e cada um com sua fonte de sabedoria. Mas todos nós somos interligados pelo mesmo motivo, a espiritualidade. E todas essas religiões vão pegar sempre a questão da moralidade e de nosso dever de como sacerdotes zelar pelo que acontece. Uma das polêmicas foi o seguinte: Allan Kardec falou em um dos parágrafos do Livro dos Espíritos, a primeira obra que foi feita, depois foi feito o Livro dos Médiuns e dos Evocadores, mas nessa primeira obra ele fala e usam palavras dele mesmo que os negros seriam incapazes de ter uma evolução espiritual no comparativo dos brancos acadêmicos. Tem um grande problema nessa fala de Kardec, porque ele estava totalmente equivocado. O primeiro ponto é que Kardec nunca tinha ido em território africano. Melhor dizendo, ele nunca foi no continente africano. Ele nunca foi um pesquisador das religiões e das crenças africanas. Ele julgou simplesmente pelo negro ser aborígene. E por ele, na França ou em toda a Europa, ainda existia resquícios da colonização, e da utilização do negro como força de trabalho. Para que vocês tenham ideia, quando Allan Kardec começou os estudos espíritas e fundar o primeiro centro espírita, data-se de 1857.
para os dias de hoje, são exatamente 165 anos. Quando ele começa a falar sobre isso, já existe o movimento espiritualista aborígene, ou seja, já existia fundada, né, o próprio culto Obone, o culto de Ibeje, o culto dos orixás, o culto de Ifá, já existia lá na África, na Nigéria, no Benin, em Angola. Então, Allan Kardec se baseou simples e unicamente no conhecimento acadêmico que o homem branco tinha, nas letras que eles tinham, da forma da pesquisa e de forma empírica, como começou os estudos da espiritualidade e depois ficou de forma científica a provar que os espíritos existiam. Só que um pequeno detalhe que Kardec não pensou é que os africanos eles já faziam espiritualidade, os fenômenos já aconteciam, fenômenos que ele vai talhar como fenômenos inteligentes, incorporações, movimentações de material, e também um fato muito importante que alguns médios são capazes de produzir, que é a materialização de ectoplasma. Eu vou deixar esse pequeno vídeo para que vocês vejam a seriedade do que é o trabalho espiritualista. Percebam que eu estou falando o trabalho espiritualista e não estou apontando para uma religião, não estou falando do Ifá, do Candomblé, não estou falando do kardecismo, mas como um todo, a possibilidade real da pré-existência dos espíritos. E por que eu estou falando isso? Se você é adepto do Candomblé, do Ifá, da Umbanda, da Quimbanda, e se você me disser que você não acredita em espírito, é um pouco complexo, porque é com isso que a gente trabalha. São essas energias que estão ao redor da gente o tempo inteiro. Como eu falei, eu vou deixar esse pequeno trecho de vídeo para que vocês vejam. Esse daí é José Medrado, um médium muito conhecido de Salvador, que está fazendo esse trabalho de materialização de ectoplasma, e vocês vão ver e vocês vão julgar se isso tem fundamento ou se tem alguma ideologia positiva na prova que os espíritos existem. Materializzare una figura umana in casa sua. Che cosa ci può raccontare a proposito di Então aí vocês poderão ver o seguinte. É Lúcia Loureiro. Na época ela era casada com Carlos Bernardo Loureiro, hoje é Lúcia Faria. Ela se separou já de Bernardo há algum tempo. É na casa deles lá no Orixás Center. Então ela está dizendo como era o processo, qual o objetivo deste trabalho. Ela explica também, mais adiante vocês vão ver, ela explicando por que noiva aparecia com a mão no ventre. Então ela fala do trabalho em si, do trabalho de materialização, porque esse trabalho era feito lá, na casa deles. Então eu ia para lá toda semana para a realização desse trabalho. Era um grupo deles, era um grupo de Lúcia e de Bernardo. Eu estava sendo por eles investigado, digamos assim, não é? Em termos mediúnicos. Então Lúcia fazia esta parte assim de arrumação com Bernardo, e era tudo muito rigoroso. Era muito rigoroso para evitar qualquer problema para mim. Vocês estão vendo aí exatamente a preparação do que eles chamavam da câmara de materialização. Esta câmara de materialização essa câmara de materialização tem que ser escura, completamente escura. Aí é o jornalista holandês fazendo as considerações. Então esta câmara tinha que ser totalmente escura, então era forrado por um blackout. Eu ficava num quarto, esse quarto era fechado, agora ficava uma porta aberta para uma outra sala. Então tinha que ficar assim totalmente no escuro, porque a luz branca ela tende a queimar o ectoplasma. Então o ectoplasma não se avolumava, não se condensava. Era o colchão em que eu me deitava, essa porta ficava sempre aberta. Então esse colchão eu me deitava eu entrava em sono profundo. Eu realmente não via o que estava acontecendo. Só depois que eu acordava que eles me colocavam. E na época não tinha nessa facilidade que se tem hoje de fotografia, de imediato se ter o resultado. Aí foi uma palma, o cactus, né, Carlos Bernardo aí ao lado, que foi transportado. Aí sou eu,
no colchão. Esse cacto foi trazido, não é, para este ambiente, nós não sabemos de onde foi trazido. Aí o jornalista falando onde noiva aparece, e ele vai indicar exatamente aí onde ela modulava a intensidade da luz vermelha. Porque a luz vermelha, ela não queima o ectoplasma. Então aí ele mostrando a lâmpada vermelha, como ela era modulada na intensidade por noiva, de acordo com a sua condição de materialização, para evitar maiores danos. No caso, para mim, quem sofreria os danos seria eu, se alguma coisa não saísse bem. Porque o ectoplasma, que é uma substância intracelular, vocês estão me vendo aí deitado, o ectoplasma saindo do meu ouvido, da boca, e olha lá, eu à esquerda deitado, com noiva já materializada do meu lado. Então noiva abriu ali a cortina para que todos me vissem deitado, e ela regulando a luz. Nesse momento, o jornalista holandês pergunta a Lúcia por que noiva estava sempre com a mão no abdômen. Então a explicação que ela dá foi uma explicação que eu obtive na época dos próprios espíritos, dizendo que era uma espécie de proteção por conta do chakra, não é? Do chakra umbilical. Então ela colocava a mão para proteger de alguma interferência negativa, de algum processo que pudesse vir trazer transtorno. Vocês observem bem nesta fotografia que a mão está como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada, era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional, até que foi se formando. O pessoal notava que a mão esquerda era maior do que a direita. A mão em que ela colocava sobre o abdômen era maior do que a mão que ela regulava a intensidade. Havia algumas distorções na materialização. Os olhos, por exemplo, não estavam simétricos, um estava mais baixo do que o outro, razão pela qual ela colocava o véu. Então ela estava sempre com esse cuidado de preservar, colocando a mão no abdômen. Então quando ela tirava uma, colocava a outra. É isso que Lúcia está efetivamente agora explicando. Aí é noiva ao lado de Carlos Bernardo, colocando a mão. Carlos Bernardo não era um homem alto, então ele devia ter 1,62 m por aí. Noiva era mais ou menos da altura dele. Eu tenho 1,74 m, 73, 74. Aí sou eu! Poxa, eu era feio, viu? Ave Maria. Aí sou eu falando, e o jornalista está fazendo ressalva ao meu otimismo, dizendo que realmente eu era um homem que acreditava no futuro e otimizava as pessoas. Vocês estão vendo aí noiva, prestem bem atenção que o olho de noiva está um olho assim meio desproporcional, está grande. Nessa foto dá para se ver bem esse olho direito assim, bem arredondado, não era assim amendoado, era arredondado. Ela não conseguiu com êxito materializar com precisão os olhos. Eu deixei de fazer essa materializações, esse trabalho, quando o meu apartamento, onde eu morava, pegou fogo depois de uma reunião que eu saí, e as energias não foram totalmente dissipadas. Nesses caracteres vocês estão vendo aí, teve Verônica, que foi a que promoveu esse vídeo que circulou por toda a Europa, e nós agora encontramos em italiano. Pois é, gente, né? Fantástico. Poxa, um registro histórico, algo muito importante. Era porque se apresentava como noiva. Ela foi assassinada no dia do casamento dela. Parece que foi até por uma bala de prata. Tem uma coisa assim, uma coisa meio lendária aí em torno disto. Mas ficou aí esse registro histórico para realmente as pessoas apreciarem do jeito que elas quiserem e tirar as suas próprias conclusões. Bom, já que você acabou de ver esse vídeo, se você não está acreditando muito nisso, eu posso lhe deixar bem claro e seguro de que
Isso é espiritualidade de uma forma muito poderosa e muito forte. Em meados de 1985, houve uma mudança nesse paradigma da espiritualidade, onde em uma determinada reunião, alguns espíritos de luz vieram, e se eu não estou enganado, salvo engano, isso aconteceu com Chico Xavier, quando ele estava com o espírito de André Luiz ao lado dele, onde André Luiz recomendou que isso não acontecesse mais, essa questão da utilização da energia vital do médium para se exercer esse tipo de prova espiritual, uma vez que o espiritismo já não precisava mais de advogados por ele. A própria espiritualidade se incumbiria de trazer essa informação de forma muito clara com os médios que existem. Um outro pequeno detalhe é que toda vez que a gente fala de mediunidade, as pessoas apenas apontam para uma incorporação. Então se a pessoa não incorpora nada, se ele dentro da religião do culto afro ele é ogá, ou se ele é o Ekeji, as pessoas vão dizer que eles não são médiuns, mas é aí que está o grande engano. Vamos pensar da seguinte forma: essas pessoas que têm o seu espírito um pouco mais refratário, elas não recebem uma incorporação plena ou parcial, essas pessoas podem desenvolver a faculdade apenas de ser médios, ouvintes, ouvir espíritos falando, mas aí também fica um pouco complicado, porque quando a gente ouve aquela voz, a gente acha que está ficando louco. Ou de vez em quando a gente pode ver vultos ou até mesmo ver espíritos por uma fração de segundo. Ou se isso não acontece com você, será que você já teve um déjà vu, aquela sensação de estar naquele lugar que você outrora viu lá no passado, há 10 anos atrás, e quando acontece aquela situação, você relembra que você já tinha visto isso acontecer? Mas se nada disso aconteceu com você, se você já dormiu e já sonhou com alguma coisa e foi um sonho de revelação, você também é médium. Tá aí uma grande surpresa que talvez você não soubesse. A mediunidade, ela é inerente ao desejo de cada ser humano, ou seja, você é médium querendo ou não, escondendo ou não, você nasce com essa faculdade e há um motivo por quê. Existem pessoas que sabem da sua mediunidade, conhecem o caminho da espiritualidade, mas elas se negam a todo custo a fazer a prática e o desenvolvimento da sua mediunidade, deixando de ajudar várias pessoas. E o primeiro ponto que fica bem claro aqui, dentro do espiritismo kardecista, é a prova da caridade. Várias pessoas, e é ensinado o merecimento e os motivos quais os espíritas podem e devem fazer as sessões mediúnicas ou medianímicas. Você vai ouvir esse termo várias vezes no Livro dos Espíritos, essa forma de falar de mediúnica ou medianímica, porque os espíritos de luz falam que algumas perguntas, eles não vão ter palavras para falar, porque nós, seres humanos, somos muito limitados no vocabulário. Por exemplo, como é que ele pode falar da face de Deus se não há uma palavra que possa descrever tal fato? Então, quando você passa a ler e a estudar um pouco mais a respeito da espiritualidade, mais uma vez eu vou tocar na tecla, eu não estou falando da religião kardecista, eu não estou falando do Ifá, nem do Candomblé, nem da Umbanda, nem da Quimbanda, eu estou falando no global, a religião, ou a nossa crença na espiritualidade, seja lá qual for o segmento que você escolheu para a sua vida. Mas uma coisa, durante a conversa com vários líderes religiosos que eu pude observar, foi que os espíritos sempre vão trazer a mesma mensagem, bater na mesma tecla. Nós, sacerdotes, líderes religiosos, precisamos ter um comportamento moral adequado ao nosso processo evolutivo. Você não está impedido de fazer nada que possa te causar divertimento. A grande questão é, eu posso? Claro, todo ser humano pode fazer o que lhe der na telha. A questão é, eu devo fazer tal coisa? Eu devo ir para a boate, encher minha cara de cachaça? Eu devo me relacionar com várias mulheres? Eu devo engravidar várias mulheres e fazer que elas tirem meu filho? Eu devo concordar com tudo que é fora, tudo que desabona a conduta moral entre os homens e, consecutivamente, perder essa moral entre os espíritos? Será que eu posso? Posso. Será que eu devo? É uma questão que você deve se perguntar. Em minha opinião, como sacerdote, eu acredito que não, porque o que nos leva a Teofó é esse respeito que nós ganhamos da espiritualidade, porque nós fazemos o que é correto aqui na Terra.
Nós agimos com dignidade para com as pessoas da terra. E cada religião tem o seu código de ética. Como nós, do IFA, temos Icafum como fonte primordial dos nossos estudos. Como a pilastra que nos guia, né, nos seus mandamentos em não mentir, não roubar, não enganar outro a outro, não utilizar o nosso oráculo para desvirtuar ninguém, não aproveitar da inocência de alguém para manipular essa pessoa e fazer o que a gente quer. Ou melhor dizendo, passar reboque que a pessoa não precisa, ou mentir cínica e descaradamente para a pessoa dizendo que ela precisa de uma coisa da qual ela não precisa. Daí a resposta, porque o próprio Ori de cada pessoa se afasta do próprio AO, ou pior ainda, quando você faz isso, quando você engana alguém propositalmente, isso não fica barato, porque o próprio Ori da pessoa que você enganou se volta contra o próprio sacerdote e, por consequência, o próprio Ori do sacerdote se volta contra ele. E aí, quando as dificuldades começam a acontecer, quando os desastres começam a acontecer, eu não estou falando de acidente, eu estou falando de problemas pessoais, problemas financeiros, problemas que você não sabe do que é que está acontecendo, problemas de doenças graves que você não sabe o que está acontecendo. Isso eu estou falando para o sacerdote, eu não estou falando para o AU, para o aprendiz. Eu estou falando para pessoas que já têm suas casas abertas e que já têm o seu público-alvo, já tem de pessoas. E é bom que a gente possa guardar e lembrar que, antes de tudo, nós fizemos a opção do sacerdócio. O que me leva a uma outra questão. Em alguns vídeos atrás, é normal que se tenha hater, né? E é muito comum as pessoas falarem da seguinte forma: esse babalaô, ou esse babalorixá, ou seja lá de qualquer religião, né, acham que a nossa vida é um mar de rosa. Nós precisamos, para esse aprendizado e para essa dedicação à espiritualidade, de 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias do ano. Por incrível que pareça, muitos sacerdotes não têm vida social ativa porque eles estão o tempo inteiro focados no trabalho espiritual e no aprendizado que não para nunca. É como você perguntar para um padre se ele tem uma profissão além do sacerdócio. Ele estudou para estar ali. Ele é um conselheiro espiritual, é um trabalho que é muito árduo, abdicar da sua vida, abdicar de ir para um clube, para uma festa, de tomar cerveja, porque não nos cabe quanto sacerdotes. Tudo bem, todo mundo tem seu livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. A questão é, será que como sacerdote nos convém determinadas posturas? Pois Icafum diz que eu preciso ser exemplo para minha comunidade. Eu preciso ser exemplo para meus filhos, eu preciso ser exemplo para quem me procura. E aí as pessoas falam da seguinte forma: todo babalaô é rico. Eu não conheço ninguém que enricou com Ifá. Eu conheço babalaôs que já tiveram herança, que trabalham para mantê-las funcionando, mas eu não conheço um babalaô que ficou rico com o Orumilá. E o que me leva a um outro ponto que as pessoas sempre se questionam, né? Mas eu fiz Orumilá e eu não fiquei rico. E se você está buscando orixá para enriquecimento, você está no caminho errado. Orumilá funciona como uma bússola para todos nós. Quanto vale você saber o seu caminho e o que vai dar certo? Quanto vale a informação privilegiada do que pode acontecer com você daqui a 5 anos se você fizer tudo que Orumilá diz para você fazer? Quanto vale a informação do seu bem-estar e da sua família se você sabe os caminhos que serão tortuosos para a sua vida e você tem como evitar? Se você está buscando a espiritualidade para ganhar dinheiro, você escolheu o lugar errado para fazer isso. Mas se você escolheu o conhecimento, saber quem é você, e perante as suas atitudes, perante ao que você vai fazer, a ação que você vai tomar, isso vai mudar a sua vida de forma positiva, ganhar moral entre os homens e moral entre os espíritos, e daí em diante você ter o desenvolvimento da sua vida, aí sim, aí vale a pena você buscar a religião. Eu não conheço, nem nunca conheci nenhum evangélico que foi para a igreja porque queria ficar rico, mas sim porque sentiu um vazio dentro de si, e lá naquela igreja, naquele templo, ele se encontrou quanto pessoa, naquela casa do sacerdote, naquela casa da mãe de santo,
naquela casa da cartomante, ou seja lá o que ele escolheu para fazer da vida dele, seja lá num templo budista, numa sinagoga, seja num templo kardecista. A questão é que você encontre o seu melhor caminho, encontre a sua paz, encontre o que você está buscando, que é a resposta para aquilo que todo ser humano se pergunta. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que isso está acontecendo comigo? E por que eu estou passando por isso? Bom, pessoas, esse foi o primeiro vídeo de 2022. Eu espero que vocês tenham entendido essa mensagem e que vocês façam sempre o melhor para vocês e para a sua família. Se vocês estão com dúvida de qualquer coisa, busquem um sacerdote que sejam da sua confiança. Busquem pessoas que têm origem, que têm família, que têm nome, sacerdotes que são sacerdotes de verdade, que vão poder te ajudar nessa longa e árdua caminhada que é estar vivo sobre a terra. Mais uma vez eu agradeço a vocês, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por ser essas pessoas maravilhosas. Não esqueçam de deixar o seu like, se você não é inscrito, se inscreva e até um próximo vídeo.